irmãos, abra sua Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 4. Eu não sei se você sabe, mas hoje é o Dia Internacional da Família. Sabe disso? Você ama a sua família? Sim ou não? Nós estamos intercedendo pelas famílias, né? Nós estamos num mês de propósito pela nossa casa, de propósito pela nossa família, as pessoas que nós amamos, né? E família, ela tem a ver com uma relação consanguínea, mas tem a ver com uma relação do coração também. Pode ser que a sua família sejam pessoas em que você tem um relacionamento do coração, e você considere como sendo a sua família e seja a sua família, né? Então, nós estamos orando, intercedendo, estamos em propósito por conta disso, e também estamos nos movendo numa série sobre vida abençoada, aos domingos e às terças-feiras, e o tema hoje vai ser sobre fé. E eu quero, então, trabalhar essa fé aplicada à nossa casa, essa fé aplicada à nossa família. Você colocar o nome da sua família naquele lugar de oração ali, naquele quadro de oração, você já está aplicando fé, porque essa é uma atitude no sobrenatural, não é uma atitude no material, não é simplesmente escrever o nome, colocar ali como num passe de mágica as coisas acontecem. Não, você precisa aplicar fé, você precisa desenvolver a sua fé. E quando nós falamos de vida abençoada, nós estamos nos direcionando também a atitudes de fé. Você tem recebido aqui as palavras dos domingos, das terças-feiras, sobre andar em fidelidade, sobre andar segundo o senhorio de Cristo, sobre colocar Deus em primeiro lugar, sobre não separar as sobras, não entregar para o Senhor as sobras. Para fazer isso, implica numa atitude de fé, fé que Deus vai prover todas as coisas, fé que Deus está no controle de todas as coisas. Então eu quero, nessa noite, liberar essa palavra para você, à luz desse texto, segundo livro dos Reis, capítulo 4, do verso 1 ao 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em sua casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas as vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, e depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. E depois disso ela foi embora e fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Fecha os teus olhos, calma teu coração, coloca a sua vida diante do Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, louvar mais uma vez o teu nome, porque estamos aqui na tua presença e pedimos, ó Deus, que a tua palavra, que é rica e eficaz, que, ó Deus, é capaz de mudar, é capaz de gerar milagres na nossa vida, ela possa, Senhor, encontrar, ó Deus, que o Senhor possa encontrar um terreno fértil no nosso coração e semear a tua palavra ali. Pai, eu oro em nome de Jesus, nos conduz, nos inspira e nos leva na direção da tua vontade. Amém. Diga comigo assim: no meio de uma tragédia,
há uma oportunidade de fé. Amém? Você crê nisso? No meio de uma tragédia, há uma oportunidade de fé. É interessante que a casa dessa mulher, ela foi invadida por uma tragédia. Você conhece o texto? O texto fala de uma história, de um momento extremamente difícil que alcançou a casa dessa mulher. Ela perde o seu marido e, algum tempo depois, os credores batem à sua porta para levar os seus filhos, como pagamento de uma dívida contraída, certamente pelo seu marido, deixada pelo seu marido. E ela entra num certo desespero nesse momento. É claro, o chão daquela mulher foi totalmente desestabilizado. Ali uma tragédia foi inserida naquela casa. Ela estava vivenciando dias difíceis. Os dias não eram fáceis para ela. Imagina a angústia dessa mulher. Enterrou o marido e agora ter que dar o seu filho como pagamento da dívida. E ela não teria muita opção, né? Naquela época, naquele contexto, ela não teria opção de tentar, de alguma forma, não executar essa sentença. Ela não teria muita opção de naquele momento, não entregar os seus filhos, a não ser por um milagre, a não ser por uma intervenção dos céus, a não ser por algo sobrenatural alcançando a casa dela. Deixa eu perguntar para você, você crê no milagre na tua casa? Crê que Deus pode fazer? Crê que Deus pode realizar um milagre na tua casa? E o texto diz assim, certo dia. Essa expressão para mim, irmãos, é uma expressão extraordinária do texto, porque o texto está dizendo que num dia certo, num dia oportuno, naquele dia, algo novo ia começar a acontecer naquela casa. Depois de uma tragédia, uma oportunidade de fé começa a nascer, um ambiente de fé começa a ser gerado e começa a mudar, então, a realidade, o ambiente daquela casa. Eu quero compartilhar com vocês algumas posturas, alguns princípios, algumas posturas de fé que eu aprendo nesse texto, para que o ambiente de tragédia, o ambiente difícil, o ambiente de escassez, dê lugar a um ambiente do sobrenatural, dê lugar a um ambiente do milagre, dê lugar a um ambiente de transformação. Volto a dizer o que eu disse no início dessa palavra, nós estamos em propósito pela nossa casa. Você não pode desistir da sua casa, você não pode desistir da bênção de Deus sobre o seu lar, você não pode desistir daquilo que Deus prometeu sobre a sua família, que Deus prometeu sobre o seu casamento, sobre aquilo que Deus prometeu sobre os seus filhos. Há promessas de Deus liberadas para você e para a sua casa, e essas promessas de Deus não são palavras soltas, são promessas que Deus escreveu, porque Ele que prometeu é fiel para cumprir. Amém, irmãos? Mas entenda que o ambiente novo, ele é gerado a partir de um ambiente de fé, a partir de atitudes de fé, a partir de posturas de fé. Nós temos dito aqui nos domingos que nós já somos muito abençoados. Eu diria que a sua casa já é muito abençoada, apesar das dificuldades que talvez você viva lá, apesar dos momentos difíceis que talvez você esteja vivendo nesse momento, mas isso não tira a bênção da sua casa. A sua casa já é muito abençoada, a sua família já é muito abençoada, os seus filhos já são muito abençoados, o seu casamento já é muito abençoado. Amém? A diferença que vai fazer ali algo novo, vai tentar gerar algo novo nesse ambiente, é a sua postura de fé. O que vai realmente mexer nisso, mexer nessa realidade, é a maneira como você vê e a maneira como você age diante dessa realidade. Eu quero compartilhar alguns princípios então com você, para superar então os dias difíceis, na nossa família, na nossa casa. Primeiro, você precisará de uma fé para reconstruir. Diga comigo, fé para reconstruir.
Veja comigo o verso 1, se você abriu a sua Bíblia, se você fechou, abra novamente a sua Bíblia. O verso 1 diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora, olha a crise, agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Como eu disse, o ambiente daquela casa era um ambiente trágico demais. Era um ambiente difícil demais. Você já viveu um ambiente difícil na sua família? Um ambiente trágico na sua casa? Uma situação difícil no seu casamento? Uma situação difícil com os filhos? A situação daquele lar era marcada por um decreto de morte, por um decreto de separação, por um decreto de maldição. O ambiente daquela casa, naquele momento, era marcado por um ambiente de dor e de angústia e de aflição. Imagina uma mãe perdendo seu marido e tendo que entregar os seus filhos. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas de alguma forma o marido havia deixado uma dívida nessa história. E morreu. E deixou a dívida para a família. E aí eu quero abrir um parênteses. Cuidado com essas coisas, querido. Cuidado com o não prestar atenção no dia de amanhã. Cuide da sua família, vivo ou morto. Cuide da sua casa. Você que é homem, sacerdote do lar, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. Estando você vivo ou não. Me chama a atenção aqui dessa história, porque, irmãos, o marido ele morre e deixa uma dívida, ele deixa a família em maus lençóis. Ele deixa uma dívida pendente na sua casa. E essa mulher então recebe uma herança maldita. Ela recebe uma herança que ia provocar dores na sua vida, separação, se algo não tivesse acontecido. Qual é a herança que você recebeu? Qual é a herança que te deixaram? Qual é a sua herança familiar? Qual é a herança que você recebeu, talvez, dos teus pais? Qual é a herança que você recebeu das pessoas que te antecederam? E qual é a herança que você está deixando? Qual é a herança, pai e mãe, que você está deixando para os seus filhos? E aí, eu saio desse tema da questão financeira e vou para muito mais além disso. Qual é a herança que você está deixando para a sua casa, querido? Qual é a herança que você está deixando para os seus, para aqueles que você ama? Qual é a herança que você está deixando para a próxima geração? Quem sabe a sua família, ela está num momento de dificuldades, porque você está reproduzindo uma herança, me entenda essa expressão, maldita que você recebeu. Uma herança que não pode ser passada para frente. Nem tudo que nós recebemos, nós devemos passar adiante, porque tem coisas que nós recebemos, seja dos nossos pais, seja de pessoas de referência, que não servem para nós nos dias de hoje, não são referências para nós. Aquela mulher estava colhendo algo que ela não semeou, algo que provavelmente, pela estrutura familiar da época, provavelmente o seu marido havia semeado e mal semeado. Ela colhe fruto de uma semeadura ruim, e que agora ela estava vivenciando aquilo e não tinha mais jeito. Você tem prestado atenção nas suas sementes? Você tem prestado atenção naquilo que você semeia na sua casa? Porque você e a próxima geração vão colher aquilo que você está semeando hoje. Isso para mim, querido, é muito sério, porque essa mulher agora ela precisava desenvolver uma fé para reconstruir, para recomeçar. Recomeçar diante de um ambiente de dor, diante de um ambiente de angústia, de tragédia. E aí eu pergunto para você, qual é a área então da sua vida,
da sua família, da sua casa, que precisa ser reconstruída, que talvez foi maculada, que talvez foi afetada por alguma situação, seja presente ou seja passada? Qual é a área da sua casa, da sua família, que precisa de reconstrução, que precisa aplicar fé? Eu me lembro da história de Neemias. Quando a gente fala de reconstrução e de recomeço, vem logo à nossa cabeça a história de Neemias. Neemias, por um tempo, ele chora, ele se lamenta. A Bíblia diz, Neemias capítulo 1 até o capítulo 2, fala que Neemias, ao receber notícias da destruição dos muros de Jerusalém, ele se lamenta, ele chora, e ele fica em estado de lamento, de choro e de oração por cerca de 4 meses. E fica gerando aquela fé, ele fica gerando aquela atitude em lamento, em choro e em oração. Mas, num determinado momento, ele toma uma decisão de se levantar e começar um processo de reconstrução. Então, ele vai ao rei, pede autorização e assim por diante. Nós sabemos a história, ele lidera um processo de reconstrução. Mas entenda que antes disso, foi gerado nele uma fé para reconstruir. Existe algo no teu passado, algo no teu presente, impedindo você de sonhar com algo novo hoje? Existe algo que afetou o teu lar, a tua casa, impedindo você de sonhar com um momento novo hoje? Entenda uma coisa, como eu disse, existem promessas específicas, liberadas sobre a sua família e sobre a sua casa, e você e eu, nós somos chamados a termos uma fé para reconstruir, a sermos reconstrutores na nossa casa. Você tem o poder de reconstruir, você tem o poder dado pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus, por Deus, para ser um agente de mudança e transformação na sua casa, querido. Marido, você tem o poder de abençoar a sua esposa e os seus filhos. Esposa, você tem o poder de agir na sabedoria e assim abençoar a sua casa. Nós temos uma fé disponível a nós para gerar reconstrução. E eu pergunto para você nessa noite, que área então precisa ser reconstruída na sua casa? Talvez é uma área que você até já desistiu. Talvez é algo que você já até não trabalha mais em favor dela. Talvez é algo que você até não desenvolveu atitudes mais em relação a isso. Isaías 43, 18 e 19, o profeta diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Diga comigo, até no deserto. Ou seja, não tem tempo ruim para Deus não, querido. Não tem tempo ruim para Deus. Deus pode fazer qualquer coisa em qualquer momento. Deus pode transformar qualquer situação. Até no deserto Ele pode abrir um caminho. Até no deserto Ele pode fazer jorrar água. Até no deserto Ele pode derramar um maná sobre a sua casa. Não tem tempo ruim para Deus. Não tem momento ruim para o Senhor. Todo momento ruim, toda tragédia é uma oportunidade de fé e de reconstrução. Então creia nisso. Não desista da sua família. Não desista de aplicar fé sobre os seus filhos, não desista de aplicar fé sobre a sua casa, não desista. Essa mulher me constrange, essa mulher tem uma atitude constrangedora, ela tem uma atitude que me inspira demais, mesmo vivendo aquela tragédia, mesmo recebendo aquela herança ruim, ela não fica em casa somente chorando e se lamentando, mas há um momento que ela gera então essa atitude de fé, ela gera uma fé para reconstruir. Deus está te dando uma fé para reconstruir no dia de hoje. Deus está te dando essa ferramenta. Deus está te dando uma palavra. Deus está te dando uma direção. Deus está te dando uma revelação. Pega e usa, pega e aplica. Viva as transformações de Deus para a sua casa, querido. Segunda coisa, a fé que me chama a atenção. A fé para superar, então, esses dias. A primeira é uma fé para reconstruir. A segunda é uma fé para ver
que eu já tenho. Diga comigo, fé para ver o que eu já tenho. Verso 2, Eliseu pergunta, como eu posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela responde, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Irmãos, nós precisamos ter fé para ver o que nós já possuímos. Nós, quando falamos de fé, nós temos a tendência de falar só de algo em relação ao futuro. Está certo, não é errado não. Mas a fé também se aplica ao presente. A fé também se aplica a algo que você já está vivendo e que talvez não está vendo. Quem sabe Deus tem coisas na sua vida que Ele já te deu e você está ignorando e você não está vendo, porque você está focado numa realidade que ainda não existe. Você está muito focado numa realidade que ainda não é real, que ainda não é visível, palpável. Você precisa então de uma fé para ver o que já existe. Antes de ver uma fé que te leve a ver algo que não existe, veja o que já existe. A pergunta do profeta é o que você tem na sua casa. Ou seja, ele está perguntando porque ele sabia que tinha algo ali que ela não estava vendo, e realmente não estava. Ela diz, olha, não tenho nada. Mas espera aí, eu tenho uma botija de azeite. Eu tenho um pouquinho de azeite lá. Esse é um grande desafio de fé. É você agradecer pelo que você tem para viver o que você espera. O grande desafio da fé para mim é esse. É agradecer pelo que eu já tenho para viver o que eu espero. E aí eu pergunto para você, na sua casa, o que Deus já colocou nas tuas mãos? O que você já tem? O que Deus já colocou nas suas mãos, nas mãos da sua família, nas suas mãos? O que Deus já colocou disponível para você? O milagre começa com o que você já tem. O milagre começa a partir da aplicação de fé daquilo que eu já tenho. Na primeira multiplicação, Jesus pergunta aos discípulos, quantos pães vocês têm aí? E eles dizem, olha, nós temos 5 pães e 2 peixes. Mas antes disso, olha que interessante, eles dizem para que a multidão fosse dispensada, porque eles não tinham comida, não tinham alimento. E aí Jesus diz para eles assim, deem vocês mesmo algo para comer. Quer dizer, vocês já têm o alimento para a multidão. Vocês já têm algo para que o milagre aconteça nesse lugar. O que Jesus estava dizendo? Ofereça o que você tem e eu me responsabilizo em te entregar o que você não tem. Entendeu isso? Entendeu a chave? Sabe o que acontece com a gente? Nós retemos, nós não enxergamos, e quando enxergamos, retemos, nos preocupamos com o que temos, querendo viver algo que não temos. Ofereça o que você já tem, querido. Não fique na murmuração, não fique na reclamação por algo que você não tem. Ofereça seus pães, ofereça seus peixes, ofereça seus 5 pãezinhos, ofereça seus peixinhos nas mãos de Jesus, e Ele se responsabilizará do milagre da multiplicação. O que o profeta está pedindo para aquela mulher? Traga o que você tem. Traga o que já está na tua casa. Eu pergunto para você, o que já está na tua casa? O que você está procurando fora que você já tem em casa? O que você está procurando na grama do vizinho que já está na sua? Porque dizem que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? O que você já tem, o que Deus já colocou nas suas mãos? Peça uma fé. Se você não está conseguindo ver, peça uma fé então para você ver. Como eu já disse aqui, nós temos falado nessa série, não é procurar por bênçãos, nós já somos muito abençoados. Não é que vamos correr atrás das bênçãos de Deus, não, nós já somos, Deus já colocou à disposição bênçãos extraordinárias para você, que você não consegue nem administrar direito. Então diga comigo assim, eu já tenho algo
para o milagre. Amém? Você já tem algo para o milagre, querido. Você já tem azeite para o milagre. Você já tem pão para o milagre. Você já tem peixe para o milagre. Sabe por quê? Porque Deus já está dando algo para multiplicar na sua casa. Deus já está dando algo para operar milagre na tua casa. Ele já está dando. Abre os olhos e veja o que Ele já deu. A terceira coisa, precisamos de uma fé para crer no improvável. Diga comigo, fé para crer no improvável. Os versos 3 e 4, olha a palavra de Eliseu. Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Fala sério. Que coisa doida, né? Aquela mulher, ela tinha um pouquinho de azeite, uma botijazinha de azeite, e a palavra do profeta é: vá pedir um monte de vasilha emprestada. E aí você vai derramar o azeite nas vasilhas. Ela mal tinha uma vasilha com azeite, o profeta pede para ela pedir um monte. Ele diz assim: olha, mas peça muitas. De alguma forma ela teria que se expor para a vizinhança, de alguma maneira ela teria que sair por aí pedindo as vasilhas. Quem sabe, é muito provável, que algumas pessoas soubessem da situação dela. Irmãos, nós precisamos de uma fé também para crer no improvável, nas coisas que não estão na ordem das probabilidades, não estão na ordem daquilo que pode ser explicado, daquilo que pode ser premeditado. A fé também age no improvável. Entenda uma coisa, Deus pode entregar tudo na sua mão, mas não vai fazer tudo por você. Entendeu esse negócio? Então Deus vai colocar vasilhas nas suas mãos, mas vai colocar vasilhas vazias e um pouquinho de azeite. Você vai precisar de fé para crer que a quantidade de azeite que Deus te deu é suficiente para encher todas as vasilhas. Entendeu isso? Qual é o nosso grande problema? É que nós sempre queremos estar no comando das coisas. Quem sabe Deus está te dando um monte de vasilhas, e aí, faz a ponte com a sua vida, por favor. Quem sabe Deus está te dando um monte de vasilhas, mais vazia, e um pouquinho de azeite. E você precisa de fé para crer que o que Deus deu é mais do que o suficiente para você encher as vasilhas. É mais do que o suficiente. Mas nós ficamos sempre apegados àquilo que nós podemos controlar. Se nós não tivermos a quantidade certa de azeite para a quantidade certa de vasilha, a gente não crê. E há momentos que nós somente teremos vasilhas vazias. Não teremos a quantidade certa de azeite. Porque a fé age no improvável também. Aquela mulher precisaria dar passos de fé na direção daquilo que Deus já tinha dado a ela. O que representa essas vasilhas vazias na sua vida? Será que você e eu também estamos tentando controlar muito, governar algo ou áreas da nossa vida que Deus precisa gerenciar? Será que nós somos muito calculistas? Será que nós estamos pensando muito racionalmente e perdemos então de vista essa dimensão do sobrenatural, essa dimensão da fé? Querido, Deus ainda opera milagres. Deus ainda faz coisas sobrenaturais acontecer na terra. Deus ainda cura, Deus ainda restaura, Deus ainda faz coisas improváveis na terra, querido. Pergunta a você, onde você tem depositado a tua fé? Enquanto a resposta não vier dessa forma, enquanto o recurso não vier desse jeito, enquanto a direção não vier assim, eu não vou dar passo, eu não vou fazer. Lembra do povo que estava diante do Mar Vermelho? Não é o mar que se abre para eles passarem, é o povo que caminha e o mar então se abre depois que o povo caminha. Deus age assim em toda a sua palavra. Hebreus 11:8, ele chama Abraão, diz que ele chama Abraão e diz
que Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ele tira Abraão da sua terra só com uma promessa, só com uma palavra. Abraão só tinha uma palavra. E a Bíblia diz que ele sai sem saber para onde estava indo. Quem disse, querido, que Deus precisa nos explicar todas as coisas? Quem disse que Deus precisa dar o final da história completo para nós? Deus é sempre coerente com aquilo que Ele fala, mas nem sempre Ele é coerente com aquilo que nós achamos melhor. Ou seja, o que Ele falou, Ele vai ser coerente. Você pode acreditar, Ele vai ser coerente, mas nem sempre essa coerência vai se encaixar nos nossos gostos ou preferências. Então você precisa de uma fé para crer no improvável. Naquilo que é improvável na sua vida, Deus pode fazer. Naquilo que é improvável na sua casa, Deus pode fazer. Naquilo que é improvável no seu trabalho, Deus pode fazer. Naquilo que é improvável na sua história, Deus pode fazer. Naquilo que é improvável na sua vida, Deus pode fazer. Ah, mas ele não pode, mas eu não posso, mas Deus pode. Ah, as minhas forças não chegam, o meu recurso não dá, mas Deus pode. Um pouco de azeite nas mãos de Deus pode encher muitas vasilhas vazias. Amém? Diga, um pouco de azeite é suficiente para encher muitas vasilhas. A matemática de Deus não é 1 mais 1 igual a 2. Não é. Entenda isso. Por isso nós instruímos tanto você para ser dizimista. Por isso nós instruímos tanto você para participar dessa bênção, para não servir mamon. Por isso nós instruímos tanto você para entender que 10% é princípio dos céus. Não vai interferir sobre os 90, não vai interferir sobre os 100. Por isso nós instruímos tanto você nisso. Uma pequena quantidade nas mãos de Deus é capaz de haver uma grande multiplicação. Então entregue, ofereça nas mãos de Deus aquilo que você ainda está tentando controlar. E creia no improvável. Quarto princípio, diga comigo, eu preciso de uma fé para se movimentar. Ou para me movimentar, né? De uma fé para me movimentar. Olha o verso 5 e 6. Depois disso, ela foi embora. Deixa eu situar você. Havia uma tragédia, o marido morreu, os credores estavam lá para tomar os filhos, ok? Ela procura o profeta fala, vai pedir muitas vasilhas, vasilhas vazias, não poucas, muitas, e pega lá o pouquinho de azeite que você tem em casa e começa a derramar nas vasilhas. Beleza, mas até então ela estava lá com o profeta. O texto diz que ela foi embora. Irmãos, ela tinha uma opção de ir embora e dizer assim, esse cara está maluco. Eu não vou fazer isso mesmo. Eu fazer isso está doido. Eu fui lá pedir ajuda para ele, afinal de contas, é possível que o marido dela fizesse parte da escola de profetas de Eliseu, então meio que eu fui lá para tentar resolver essa história, me ajudar nisso. E o cara me fala para pegar um monte de vasilha vazia, pegar um pouquinho de azeite, o pouquinho de azeite que eu tenho em casa, e ainda desperdiçar, derramando os azeites nas vasilhas, que não vai dar nem para encher uma. Ela podia ter uma atitude dessa, sim ou não? Mas olha só, o texto diz que ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos. Eu fico imaginando essa cena. Que cena linda. Ela fecha em casa com seus filhos, ou seja, ela reúne a família, porque a família dela agora era ela e os filhos. E ela se fecha em casa com os filhos e ela começa a encher as vasilhas. E eu não acredito que ela chega em casa e tinha um montão de azeite. Eu não acredito. Eu acredito que o pouquinho de azeite continuou sendo pouquinho de azeite. Só que na medida em que ela enchia uma vasilha, o azeite não parava. O azeite era reposto de uma maneira sobrenatural. Eu acredito nisso. E ela não deu falta, ela não sentiu, e ela foi enchendo, ela obedeceu à voz do profeta.
Começou a encher as vasilhas que lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Irmãos, nós precisamos de uma fé para crer, mas precisamos de uma fé para nos movimentar. Não basta você crer, não basta você dizer eu creio, se você não se movimenta em direção daquilo que você crê. Não basta dizer, Senhor Jesus, eu creio que posso andar sobre as águas, se você não sai do barco. Não basta você dizer, eu creio que você pode multiplicar, se você não entrega. Entende? O princípio que eu aprendo aqui nesse texto é que aquela mulher, ela aplica a fé debaixo de uma palavra profética. Aquela mulher, ela aplica a fé debaixo de uma direção profética. Ela não volta para casa e fica lá, sei lá, chorando as suas dores, reclamando do profeta. Não, ela volta para casa, fecha a sua porta e obedece à voz profética. Ela se movimenta na direção do seu milagre. Eu pergunto a você, você tem se movimentado na direção do teu milagre? Você quer salvação para a tua família, mas você tem aplicado fé sobre isso? O que você tem feito? Você quer um milagre, que Deus gere um milagre na sua vida financeira, mas o que você tem feito? Você quer que Deus gere um milagre no seu relacionamento, mas o que você tem feito? A fé, ela ofende toda paralisia. Porque a fé, ela vai de encontro, ela confronta a paralisia. E paralisado, você não vai viver uma nova história. Então você pode se mover pela fé, porque toda provisão, toda intervenção, todo cuidado, todo sustento que você precisa, já estão disponíveis a você. Porque Deus já colocou disponível a você. Lembra, as vasilhas já estavam com ela. As vasilhas já estavam disponíveis com a mulher. Toda a provisão que você precisa já está disponível para você. Todo o sustento que você precisa já está disponível para você. Todo o livramento que você precisa, Deus já está dando para você. Então, mova-se pela fé, mova-se, aplique a sua fé na direção e na revelação profética que Deus está dando para você. Agora, entenda uma coisa, isso é muito perigoso. Você precisa se mover em fé na direção que Deus está dando, e não na direção que você está achando que tem que caminhar. E aí você pode perguntar para mim, mas pastor, como é que eu sei? Querido, você não precisa procurar em outros lugares, você tem revelação profética aqui toda semana. Toda semana Deus libera para você coisas especiais dos céus aqui, todo domingo, toda terça-feira, você tem revelação profética de Deus para a sua vida aqui. Amém, querido? Então apenas ouça e aplique na sua vida. Ouça e receba, compartilhe, aplique na sua história. Você já tem disponível o que Deus está preparando para te dar. Agora, deixa eu confessar uma crise nossa aqui. Às vezes nós nos sentimos como um pinguim de geladeira. Porque você já recebeu ou recebe semanalmente uma revelação profética do altar, da sua igreja, dos seus pastores. Mas às vezes nós nos sentimos pinguim de geladeira, porque é como se não tivesse diferença nenhuma a gente está aqui pregando. Preste atenção, ouça as revelações proféticas que Deus já tem dado para você. Deus já tem dado para você semanalmente. Deus já tem alimentado você. Deus já tem colocado diante de você toda semana desafios que você precisa se movimentar. Agora é você pegar e se movimentar na direção delas. E foi o que aquela mulher fez. E a Bíblia diz que no verso 7, no verso 6 diz que não deu conta, o azeite, tinha muito azeite, até encher a última vasilha. O azeite, na palavra de Deus, ele simboliza cura, ele simboliza a presença de Deus. Querido, mesmo nos momentos de tragédia na tua vida, entenda uma coisa, não vai faltar azeite para você.
não vai faltar presença de Deus na tua vida. Não vai faltar intervenção de Deus na tua vida. Não vai faltar a providência de Deus sobre a sua casa, sobre você. Creia nisso. Tinha azeite até a última vasilha. Quando a última vasilha encheu, então o azeite cessou. E a ordem do profeta: agora vende, viva do resto. Ou seja, ela vendeu parte daquele azeite, pagou a sua dívida e ainda foi o suficiente para ela viver. A bênção que Deus tem para você é uma bênção transbordante, é uma bênção que cumpre aquela necessidade, cumpre aquela situação específica na tua vida, mas, segundo Malaquias, nós ainda não conseguimos comportar, administrar tudo aquilo que Deus está liberando sobre nós. Aquela mulher ainda viveu daquilo que sobrou. Você serve a um Deus abençoador. Você serve a um Deus que tem prazer em te recompensar. Você serve a um Deus galardoador. A Bíblia fala isso. Ele é galardoador dos que o buscam. Mas antes diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, tenha fé para se movimentar. Hebreus 10, 38 e 39, e eu termino com esse texto, diz que o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você é da fé? Você é parte do grupo dos da fé? Amém? Então você já recebeu providência do céu sobre a sua vida. Você já recebeu livramento, cuidado, provisão de Deus sobre você. Receba e se movimente por essa palavra. Se movimente por aquilo que Deus já te deu, querido. Mas, por favor, não fira princípios. Não fira princípios. A fidelidade de Deus é um atributo, Ele é fiel. A fidelidade a Deus é uma escolha. O que é isso? E é interessante que na Bíblia, a palavra fé e fidelidade, elas são sinônimos. Se você ver lá em Gálatas 5:22, você vai ver que umas traduções usam a palavra fé, outras traduções, para a mesma palavra, usam a palavra fidelidade. O que isso quer dizer? Eu tenho dois caminhos. Eu quero muito que Deus abençoe a minha vida. A fidelidade dele vai estar sempre com você porque é princípio. Deus é fiel em todo o tempo. Mas a sua fidelidade a ele é uma escolha tua. Você tem dois caminhos. Não há um caminho, um meio caminho. Não há uma meia fidelidade. Não há um meio testemunho. Não há uma meia obediência. Se você quer receber consequências, presentes por meio da fé, então viva em fidelidade. Assuma uma vida de fidelidade plena e total para você. O problema é que tem gente que gosta de concessões. Nós abrimos concessões. Nós dizemos o seguinte: isso aqui é possível, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem nada a ver. Nós abrimos concessões. Semana passada, no domingo, se eu não me engano, na terça-feira passada, nosso pastor falou sobre Saul. Sabe qual foi o grande problema de Saul? Ele abriu concessões. Ele fez coisas que não estavam na direção de Deus para ele fazer. E você sabe como termina a história. O nosso grande problema com Deus é que nós nos achamos no direito de abrir concessões. Isso aqui está tranquilo. Isso aqui pode. Isso aqui Deus não está nem olhando. Deus não está nem se importando com isso. E a gente ainda quer ser abençoado. Ou você é fiel, querido, ou não é. Ou você é obediente, ou não é. A Bíblia diz que Jesus vomitaria aqueles que ficassem em cima do muro. Ou é sim ou é não. Não tem jeito. Essa é a palavra, está escrito. Não tem como acrescentar e tirar nada. Ele deixou escrito por causa disso. Então, se você quer viver colheitas de fé, semeie em fé plenamente. Ande em fé plenamente. Você tem uma fé, você tem uma direção. Mova-se em fé plenamente. Dê uma resposta de fé plenamente.
E Deus assim vai sustentar você, e Deus assim vai honrar você. Deus, irmãos, Ele vai honrar aquilo que nós nos propusermos a fazer nessa terra. E você faz parte do povo da fé. Amém? Vou falar de novo. Você faz parte do povo da fé. Amém? Então você vai colher isso. Deus vai honrar a sua fé, na direção e na revelação dele. Vamos ficar de pé. Fé para reconstruir, fé para ver o que nós já temos, fé para crer no improvável e fé para se movimentar. Quem sabe essa palavra ela alcança algumas áreas na tua vida. Quem sabe essa palavra ela extrapola até mesmo a sua casa. Eu acho um pouco difícil porque a gente está tão atrelado à nossa casa, né? Mas quem sabe essa palavra ela alcança áreas da tua vida que talvez você não tinha se atentado para elas ainda. O salmista, no Salmo 126, ele vai dizer que aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria, com júbilo, eles vão colher, eles colherão. Irmãos, muitas vezes a nossa fé é apenas uma semente. A gente não tem nada palpável naquele momento, é uma semente, apenas uma pequena semente, uma pequena quantidade de azeite. Nós precisamos dessa fé para crer que o que Deus nos entregou nas nossas mãos, e a partir disso é que Deus vai cumprir a sua palavra para nós. Qual é o tipo de fé que você precisa nessa noite? Qual é o tipo de fé que você precisa para a sua casa nessa noite? Talvez a maioria da tua casa não crê. Creia por eles, tenha fé por eles, não no sentido de salvação, porque salvação é individual, mas no sentido de aplicar fé para aqueles que não têm fé, aplicar fé para alcançar aqueles que estão sem fé, estão perdidos, estão distantes da vontade do Senhor. Mas eu e você, nós precisamos de uma postura, de uma decisão de fé. Nós precisamos saber de que aqueles que são nascidos de Deus já receberam a fé vitoriosa, como diz 1 João, já receberam uma fé que vence, já receberam uma fé que supera, já receberam uma fé que ultrapassa os limites. 1 João vai falar sobre isso. Os nascidos de Deus têm a fé que vence o mundo, que vence os obstáculos. Essa fé já está disponível para você. Agora, a questão é usá-la, é aplicar fé na nossa vida, é andar no sobrenatural, é andar não somente a partir daquilo que está de concreto, mas do concreto para o sobrenatural. Aquela mulher só tinha um pouquinho de azeite e uma palavra profética. Quem sabe você só tem um pouquinho de azeite. Eu pergunto, o que representa esse pouquinho de azeite para você? O que representa esse pouquinho de azeite na tua casa? Se você tem um pouquinho de azeite, tem uma palavra profética, então você tem tudo o que você precisa. Você tem tudo o que você precisa. Mova-se pela fé. Aplique fé. Viva pela fé. Não tenha só momentos de fé. Quando nós falamos que nós já somos muito abençoados, nós estamos declarando fé. Porque não significa dizer que não enfrentaremos situações difíceis na nossa vida. Nós já estamos aplicando fé. Vamos terminar esse culto aqui no altar, aplicando fé, colocando a nossa casa em fé nas mãos do Senhor, colocando as pessoas que nós amamos, crendo que em fé Deus já está trabalhando, crendo que o testemunho que nós tivemos ali da nossa irmã no final de semana passado pode ser também o seu testemunho,
pode ser também a sua história, a história da sua vida. Mas para isso, querido, aplique fé, desenvolva fé, tenha atitudes de fé. Você já tem a fé que você precisa, Deus já te deu. Agora é a partir da sua escolha e da sua decisão. Ele vai movimentar, Ele vai fazer, Ele vai realizar. Então eu quero convidar você a terminar esse culto aqui no altar, aplicando fé sobre a nossa casa, aplicando fé sobre o pouquinho de azeite que nós temos, porque as vasilhas vão encher, as vasilhas vão se encher. Saia do seu lugar.